entendi naquele momento. É isso mesmo, investir em renda variável. Fala pessoal, você sabia? Gigante. Quando você deu, você já está recebendo. E algum deles são. Ela foi a rainha mais rica do mundo. No final, uma Você trajetória. acha que tem alguns tokens, altcoins aí que... Quando a gente para e pensa em estrutura disso. E aí, Dani? Muito boa tarde, boa noite, bom dia. A galera gosta. Você vai vivendo a rotina. Sim, pessoal! Muito boa noite, traders, e boa noite, investidores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Domingão do Guilhermão aqui comigo, Guilherme Cuia, o último do ano de 2023. Não poderia deixar de passar aqui toda a nossa visão para esse retorno do ano de 2024 no mercado de futuros. O ano de 2023 foi praticamente impecável e quero transmitir também toda essa boa energia para todos que estão conseguindo reservar um tempinho para assistir aqui o ao vivo e depois todo o restante da comunidade que vai usufruir desse conteúdo do modelo gravado. Antes de qualquer coisa, uma ótima virada de ano para vocês, que essa noite de hoje seja repleta principalmente de paz e muito planejamento, muita conquista para o ano de 2024, lembrando sempre que juntos somos gigantes. Quero aproveitar também, dar uma bisbilhotada de quem já está por aqui. Dani, Gabi, Fernanda, Juarez, gigante, meu querido. Beijo no seu coração e que você tenha um ano novo sensacional por aí. Michele Lorena, Juliana Franco, Ju, estamos com saudades da sua pessoa. Mateusão da Massa, Vitão da Massa, Ari, Alex, estamos juntasso. E daqui a pouquinho, juntos nessa mentoria gigante pela própria natureza, Marcelão da Massa. Ô, coisa boa. Ô, Túlio! Caraca, deixa eu ver se eu acho minha sineta aqui. Não consegui, mas uma sineta para você em especial. Tamo juntasso e bora organizar um pouco mais esse cenário, né, a respeito do que como fechamos o ano de 2023, dólar e índice, e depois quais são as expectativas iniciais para esses primeiros pregões que ainda tem, né, pessoal? A gente não pode nunca deixar de esquecer a queda da liquidez, alguns movimentos ainda bem irracionais, porém o contexto de preço está muito bem desenhado. Ô, Vagnão! Coisa boa, Rafa Sampaio, obrigado pela mensagem. Vamos embora. Eu vou saindo aqui um pouquinho de tela, mas para poder se locomover melhor aqui no que diz respeito ao cenário do relatório, esse daqui, onde tem todos os pontos técnicos do analista CNPI e o comentário do nosso time, é o planejamento trader, um relatório exclusivo, específico para isso. E, obviamente, mais uma vez, lembrando aí para que vocês possam acompanhar todo o nosso conteúdo, é muito importante numa virada de chave dessa que nós estamos acompanhando aí do Ibovespa, todo um cenário mais produtivo para a Bolsa de Valores, vocês acompanharem esse nosso racional. Então tem aí o canal do Telegram, basta você clicar e você já é direcionado e faz parte. Ali a gente compartilha notícias, as lives, todo o movimento de fechamento e alguns racionais. Então é bem interessante vocês estarem ali no canal do Telegram. Tem o TC Investimentos, temporada de 2024, toda a trajetória das operações, o conteúdo ali exclusivo, específico para a plataforma, inclusive essa live que vocês estão assistindo, canal do Instagram e também do YouTube, são os principais mecanismos para que vocês entendam o que nós estamos pensando, o que nós estamos criando para facilitar a vida do trader e também do investidor. Participamos de um rebranding, né? Então mudamos a marca, mas com um propósito muito nobre de conseguir consolidar os projetos e ajudar cada vez mais vocês a estarem junto conosco. E bem-vindo ao 2024. Acredito fortemente que real o melhor ainda está por vir. Que seja um ano de novos começos, grandes conquistas e parcerias de sucesso. Já estamos, né, desde o último pregão no WDOG, número 24, então contrato de dólar que deve estar aí na plataforma home broker de vocês é o contrato WDO G24, negociado em janeiro, que, pasmem, hein, pessoal, fechou assim, né? Muito próximo de um movimento de um suportão,
Então nós chegamos a atingir finalmente, né, nos 45 do segundo tempo, o 4835, 4821, era o último movimento, cenário aí que faltou do Conecta Talks 2023 de planejamento econômico e assim funcionou. Então próximo dos R$ 4,80. E olhando, pessoal, o contexto aqui isso aqui é um gráfico mensal, né? O gráfico de cada movimento do dólar, olhando para ele, nós temos uma grande possibilidade, mediante ao contexto de política monetária, talvez acima do 4,949, visitarmos um dólar mais forte. Esse é o contexto da política monetária, porém, esse fechamento consolidado é igual o Ibov, tá? Se romper o suportão, nós temos aí um projetado lá para a casa dos 4,50. Então, o Brunão fez questão de enfatizar esse gráfico aqui para nós, que apesar da política monetária poder usufruir de um dólar mais forte, se nós tivermos a commodity, a continuidade desse fluxo estrangeiro, o dólar vai perdendo força e tem, obviamente, outras particularidades. Grande Álvaro, muito bom tê-lo aqui conosco de um formato, inclusive, ao vivo e a cores. Então, anotem, tá? Não é um cenário muito base nosso, pelo menos por hora. A gente não finalizou as projeções de 2024, por isso que não fizemos aquela nossa tradicional live, relatório e programamos o evento Conecta Talks 2024, mas a projeção gráfica nos coloca sim uma possibilidade ainda de um dólar nos 4,50, principalmente se romper essa base aqui, que é os R$ 4,80. Então, primeira movimentação de expectativa para 2024. E nós temos, né, o DXY, que chegou a fazer o rompimento de uma faixa muito importante, que é indo buscar lá a casa do 100, e era o que vai trazer uma expectativa mais vendedora do que compradora, mas os últimos dois pregões basicamente encostou e gera, entre aspas, uma grande dúvida e uma necessidade de um acompanhamento para o jovem trader. Meu Deus, quanta gente boa chegando aqui. Grande Ronaldo, Amandinha, um beijo no seu coração. Eu espero que você esteja 100%. Então, só protagonizando aqui um conteúdo e uma memória para o DXY. Ele vai continuar sendo protagonista, ele não vai ainda consolidar e ficar num plano B dentro do nosso planejamento. Teste som! Feliz ano novo para todo mundo. Acompanhei no chat que vocês estavam me sinalizando que ficou sem áudio. Voltou, voltou? Estamos aqui no DX, ok? Voltou. Opa, pessoal. Então, beleza. Tivemos uma grande oscilação aqui dentro do nosso áudio, mas voltando a protagonizar aqui, então nós temos um DXY, né, que já foi rompido e aguardamos agora esse movimento de tendência. Ele segue como sendo o nosso principal GPS e não só com o contexto de uma desvalorização cambial, mostrando um dólar arrefecendo o mundo afora, mas também como um apetite
pelo movimento de risco. Então, quando nós formos falar lá do Ibovespa futuro, né, se ele vai continuar subindo ou não, um movimento de muito protagonismo será dentro desse contexto, desse cenário de DXY para baixo, tá? Então, essa é a grande imagem. Se bater e cair, é um grande sucesso, apetite a risco e um dólar vindo mais para fora, mais para baixo. Se passar por aqui, nós temos uma região vendedora muito forte na casa do 103 para 104, e aqui a gente tem um dólar um pouco mais forte, tá? Então, esse é um movimento para monitorar em cima do novo contrato, já que é o WDOG número 24 e volta a ser alvo 4835, 4821. Tá, então no F, como nós estávamos falando há pouco, já foi atingido esses alvos, e no G agora é a próxima etapa, tá? 4835, 4821. Então vamos acompanhar esse repique, que se vier para o 102, 140 mais, nós temos o 4918, que é um cenário alternativo. Esse é o movimento de fechamento da sexta-feira, né? Então, já com a rolagem, então nós tivemos um fechamento ali de ajuste no 4867,5. Então, aqui continua sendo, né, essa região do 4831, 4825 como alvo, e essas altas são oportunidades de venda. Altas são oportunidades de venda, tá? Aqui o Smart Money ainda gera uma perspectiva mais compradora, mas eu particularmente nessa primeira semana, principalmente se o DX continuar numa movimentação mais forte para baixo, não vejo aí uma procura de compra, e sim todas as altas sendo uma grande oportunidade de venda, pelo menos nessa primeira semana de 2024, tá? Então a gente até pauta aqui que no swing trade nós continuamos com o 4888, 4895 como um protagonista, né? Acima dele rompeu, não tem jeito, né? São pontos bipolares. Ele vai buscar lá o 4917, 4918 até 4931,5, que é a principal e primeira grande região de venda do ano de 2024. Manteve negociações abaixo desse 4888, 4895, o grande destino, mais uma vez, 4835, 4821, ponto forte, e aí é o que a gente começou a falar, né? Rompeu essa faixa de preço, nós voltamos nessa imagem de número 1 aqui, que é, ó, rompeu aqui, nós começamos a trazer e projetar um cenário baixista mais forte, colocando em possibilidade um dólar até na casa dos R$ 4,50. Agora, para essa primeira semana, esses pontos são os mais importantes para que vocês atualizem dentro do gráfico de vocês. E os pontos em negrito são os pontos a qual nós estaremos numa grande expectativa de poder realizar as nossas negociações de um formato, inclusive, mais assertivo via preço, que é entre 4884 e 4894, realizações de distribuição de lote numa ponta vendedora, e aí aqui estão as parciais e alvo. Rompeu, pessoal, sai da frente, tem pontos intermediários, mas não tão fortes assim, inclusive para poder trazer uma tranquilidade, o 4,928,5 até o 4,949 é uma segunda grande movimentação que traduz uma expectativa dos vendidos segurarem e voltar lá para a região dos 4,888, rompido, joga para baixo. Para quem for procurar uma ponta mais compradora, toda essa região do 4831 até o 4817 é mais protagonista de fato de travar quedas, não que venha a surgir compradores fortes e jogar esse dólar para cima, mas segurar a queda. E o grande objetivo, né, estudo de quando cai, cai quanto, ele é lá no 4746. Ali sim a gente começa a ter já um pouco mais de apetite a uma ponta compradora. Essa imagem traduz todos os pontos e todas as nossas expectativas em cima do câmbio, tá? Mais uma vez, altas como movimentação de venda, aqui ó, o 4746, o último ponto, né, atribuído de expectativa dessa semana, acaba estando aqui embaixo, ó. Então, repito, aqui para encerrar uma venda, fazer uma operação de scalping, ótimo. Rompeu aqui num passado, né, não muito próximo, nós temos aí uma grande rasgada e, de novo, o movimento de quando cai, cai quanto nos condiz a ter essa grande expectativa. Essa é a nossa doleta para a primeira semana.
um dólar onde o DXY nos norteia, mas o contexto rompeu aqui o 4831, que já é para nós um cenário base, de vir para cá, nós temos um dólar gerando uma tendência baixista ainda mais forte. Para cima nem é base, pelo menos para essa primeira semana, então todas as altas são oportunidades de venda, principalmente em todos esses mapinhas de calor mais vermelho. Pessoal, topa dúvida? Obrigado aí por sinalizarem a quebra de áudio. Espero não ter quebrado o clima. E muito boa noite para Maria da Paz. E um grande salve para o nosso Lucas Silvino, mestre. Um feliz ano novo para você aí também. Grande André, bora aí. Todas as dúvidas possíveis do WDOG 24 para essa primeira semana do ano de 2024 que já está batendo na nossa porta. Lembrando que o 4895 viraram pontos ainda fortes, bipolares. No último pregão do ano, nós fizemos uma venda ali no 4888 e surgiu uma grande oportunidade. Sim, grande bola levantada aí para o Alex. Então o 4888 não perdeu a força ali, né? Não, ele continua sendo um ponto bipolar para esse começo dessa semana, só se vier realmente obter fechamentos acima na semana, tá? O gráfico semanal, para poder inutilizar o ponto. Então, ele ainda permanece, principalmente para um trade mais rápido, uma primeira grande referência, tá? Até o 94 distribuição, primeira movimentação mais forte para pegar mais pontos, sorrir ali no 4928, 4949. André fez uma pergunta bem interessante também, né? Gui, chegando no 4918, você dá um swing trade na venda? Não, eu esperaria minimamente aqui, ó, essa primeira faixa. Porque quando a gente fala de um swing trade mais tranquilo, a gente traz para esse gráfico, né? Então, a primeira grande região vem aqui no 418, mas ele tem um gap, né? Que pode vir querer buscar, que é o 49, 49,5. E o contrato que nós temos aqui do WDOG é o primeiro contrato que nós iremos flagrar DXY e o impacto da política monetária, que ainda é baixo, visto que nós temos um juro real muito forte. Então, tudo condiz ainda para um dólar mais comportado nessa faixa de preço. E a grande surpresa positiva, André, para fazer mais pontos num swing trade é um DX vir para cá, nessa região do 100, e buscar esse rompimento, né, do 4.835, 4.820. Aí sim, você fez uma ótima venda. Então, eu esperaria vir para cá e esse dólar começar a se aproximar do 4.918, mas entender a força que ele vai vir de movimento, tá? Não bateria no 4.918 numa paz muito grande, né? E tomar esse revés aí de 30, 40 pontos, que pode ser desgastante, tá? Distribuir em todo esse contexto. Isso aqui para nós é o dólar todo, tá? O G e sua rolagem, essas são as expectativas de altas máximas para poder vir puxar essa venda aqui. Exatamente, Alex. A gente usa o gráfico de 5 minutos em meio a essa distribuição. E aí, cuidado com esse rompimento falso, né? Porque se não sai uma parcial, um stop no 0 a 0, imediatamente gera essa euforia. Às vezes você tá certo, entra num trade bom e acaba estopando sem necessidade. A gente atribui o gráfico de 15 minutos ali no acompanhamento, mas é muito mais por uma regulamentação do que uma usabilidade, tá? Então, 5 minutos é o que condiz dentro do nosso operacional. Tranquilo, Dolinha, pessoal? O dólar foi... Putz, o dólar em 2023 tá de parabéns, junto conosco. Acredito que 2024 ele seja ainda melhor. Lembrando que 2024 ele pode trazer uma tendência mais forte, ele também sair um pouco dessa consolidação. Por isso que é sempre importante, domingo a domingo, nós estarmos aqui traduzindo numa atualização junto com toda a comunidade. Feito? Dólar encerrado, eu embarco para ele, índice futuro, né? Estamos no ING, ordem em progresso, engatou uma quinta marcha e está quase botando em xeque o nosso discurso, né? Que nada subirás ou cairás numa linha reta, e o índice vem ganhando uma força significativa, mas nós já mandamos, de fato, gerar aqui um quadro
dentro dessa imagem, onde o nosso querido analista Bruno Mazzoni está de parabéns, onde traduziu numa expectativa, né, de estudo ali de 2008, depois do estudo de pandemia, o comportamento do mercado mediante a política monetária e esses ciclos de expansão, juntamente com a política monetária, nós acabamos de entrar nesse contexto, tá? Então, dentro desse contexto, nós temos um cenário de expansão, tá? Então a gente entra nesse cenário base de pelo menos 2, 3 anos sequenciar um movimento mais altista, mas nunca numa linha reta, né? Sempre traduzindo aí em quedas como oportunidade de compra, mas as quedas naturalmente existindo em meio a essa trajetória de alta. Dito isso, o que nós temos aqui de estudo de preço é, se tudo der muito errado, né, um contexto aí de liquidação de lucro, mais alguma movimentação que possa ser arranhado fiscal e cada vez mais ser colocado em xeque esse movimento da política monetária, nós temos o cenário mais ridículo de queda é 124, tá? Então, o que nós projetamos aqui é tudo deu errado, ele volta para o 124 para chamar compradores nesse movimento de expansão. Temos os 130 mil e pouquinho num curto espaço de tempo, que é esse contrato G, ser um cenário base, né, de retorno, mas por hora, candles grandes, candles fortes, fechamentos perto de máximas ou fechamento na máxima, e o projetado mediante a análise técnica é o 138.870, 142.930. Esse é um cenário já bem bizarro, visto que nós não realmente descansamos em nenhum movimento nesse cenário de alta, tá? Então aqui, aos vendidos, saibam que um primeiro objetivo dessa alta é 138.870 e quando sobe, sobe quanto? Nos leva a crer nos 142.930. Eu, particularmente, Guilherme Cunha, acredito que aqui já seja um cenário de uma máxima desse contrato G, né? Então nós estamos aqui no 135.790, muito mais perto de um cenário de máxima do que um contexto de um retorno lá para os 130, tá? Então, mais uma vez, a resenha é a mesma do relatório anterior, né? Não só saímos dessa lateralização, mas também estamos num ciclo de alta. Então, 138.870, 142.990 até 144 mil são projetados para cima, porém, muito cuidado, tendências de alta, as quedas são oportunidades de compra e para baixo virou um abismo, porque também nós temos o discurso que é, quando rasga, ele volta numa mesma intensidade, né, evitando aí com que você venha a comprar a máxima do movimento e tomar um revés muito grande. Então, se embicar para baixo, tem que tomar muito cuidado, que é o 130.830. E 124 já é um cenário mais alternativo, mas também é um cenário possível. Então, é aquela musiquinha do Silvio Santos. Olha quem tá fora quer entrar, mas realmente ficou caro, mas quem tá dentro não sai. Então, vai se protegendo aí, né, através, seja de BOVA11 ou de índice futuro. Então, essa é uma grande expectativa que nós temos, né, nesse cenário aqui de alta. Se continuar o movimento fluxo, ele leva aqui, mas não vai ter como, tá, pessoal? Esse cenário aqui é um cenário bem previsto para que possa sequenciar esse movimento. Para essa semana que entra, né, e pegando um leve gancho aí, direto e reto com a Maria da Paz, essa semana tem fluxo no mercado ou a baixa liquidez? É o retorno da liquidez, mas essa primeira semana é baixa. Por isso que a grande maioria das companhias aí, principalmente as gestoras, etc., vão estar presentes, mas voltam numa intensidade a partir do dia 8. Tá? Então, essa primeira semana, evitar o índice, porque ele vai ficar com bastante movimento irracional. Então, de novo, né, você tem um 138 como objetivo e 130 como objetivo durante essa semana. Né? Então, aqui é um alvo, aqui é um alvo. Então tem que tomar muito cuidado com o índice, e ele só vai desenhar esse movimento aqui de correção depois dele consolidar, dele andar de lado. Por hora não existiu esse movimento, ele só subiu. Né? Então cuidado com o índice, dólar está muito mais fácil, todas as altas ali vão ser traduzidas numa oportunidade de venda. Agora o índice você precisa estar mais atenta nessas confirmações de preço, que apesar de tudo, mais uma vez, aqui é o que a gente faz de união no gráfico semanal, junto com o IFR, junto com tudo que a gente gosta
de desenhar aí para poder fazer a nossa tomada de decisão no índice, a gente já entra num mapa de calor mais forte vermelho, né? Então tem um suporte no 132,975, que é um gap do mensal que o Brunão encontrou antes dos 130.800 e pouquinho, tá? E para cima, para mim aqui ficou quase que impossível comprar se você não olha tape reading, se você não olha fluxo propriamente dito, se você olha para preço aqui, já é um cenário totalmente insano de você pensar em compras, tá? Por isso que tem uma grande chance de vir buscar, voltar e chamar os compradores. É o que eu acredito para esse começo de 2024. Novo recorde, é a terceira semana consecutiva que bate recorde de FR na sobrecompra. Então a gente está no 93, cara. É um cenário que fazia muito tempo que a gente não assistia, e esse discurso acaba sendo para que você venha monitorar, né, o seu apetite na ponta compradora também no mercado à vista. Tá com saldo, não quer perder a onda dessa imagem de número 1 aqui, que é o cenário base de expansão, né? Você espera minimamente uma correção esse IFR de sobrecompra, que ele pode ser tanto pelo tempo, né, mais uma lateralizaçãozinha ali de 1, 2 semanas, ou por preço, que é o que ficaria muito interessante, não para o trader, mas sim para o investidor, né? Porque daí você acaba comprando mais barato boas empresas. Dito isso, para quem for boletar o índice futuro, nós temos então o 135.565 até o 136 como grandes resistências, a depender da abertura, né? Então, se a abertura for acima, o 138 já é uma realidade. Todos esses pontos são fracos e aqui vira um grande suporte. Agora, se abrir para baixo ou ficar a primeira 1 hora do primeiro pregão do ano para baixo dessa faixa de preço, a expectativa é que vá buscar o 134. Nós temos aqui um primeiro grande suportão de fato até o alvo de queda de preço lá na faixa dos 130, tá? Então aqui traduz todos os pontos. Então esses são todos os pontos que nós temos para o índice futuro nessa primeira semana, numa tendência forte de alta, mapinha de calor muito forte vermelho, e aqui de novo, né? Se nós abrirmos para cima, negociar a primeira 1 hora que vai chamar os compradores para o alvo, abriu consolidado de lado ou para baixo, o primeiro embate é o 134,695. Então, os primeiros pregões do ano, se for subir, é por falta de liquidez e levando ali para os alvos projetados. Agora, qualquer batida de uma movimentação de correção, porque teve o rebalanceamento também no último dia desse ano, já nos leva para os 134, 133 mil pontos, tá? Então, peguem essa imagem, levem bem a sério, porque as quedas, de novo, são oportunidades de compra. Estamos numa tendência de alta. Para essa primeira semana do ano, a queda maior prevista está aqui nesses 132 mil pontos base, tá? Basicamente aqui, essa região de preço. Então, essas quedas vocês vão ver bastante trader comprando. Para quem está na venda, aí não dá para alfaçar. É legal você levar até essa faixa dos 132.325. Ano de 2024 está aí. E eu quero saber se alguém tem alguma dúvida a respeito do índice futuro, como agir, o que vai fazer sentido, o que não vai para vocês nessa primeira semana. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês a respeito do índice futuro. Então, é uma tendência de alta. Rompendo o máximo, as pessoas vão comprando, porém um desgaste significativo aí nesse patamar de preço e muita atenção nessa primeira semana. E o Marcelo o Covinão da Massa, já pegou todo o contexto aí, né? Muito mais fácil do Dolinho para essa primeira semana, desenhado, putz, não tem nada mais claro do que o dólar e o índice. Bom ter essas referências de preço, mas ele já abre numa loucura muito grande pelos eventos que ocorreram nesses 45 do segundo tempo. Grande Serjão, mestre, brabo. Ufa, então desenhado vai ficar, o panorama vai ficar no ano de 2024 inteiro, tá? Com algumas particularidades ali, juntamente com a TC News.
mas vai ter esse grande apoio aí. Gui, quando começam a sair os dados do quarto trimestre? Pergunta muito importante. Nós acreditamos aqui, pessoal, que só vai ter quedas de preço realmente, né, propriamente dito, a partir dessa apresentação do quarto trimestre. Por quê? Tá todo mundo aí comprando a qualquer custo, a qualquer preço, principalmente o estrangeiro, que compra basicamente 3 ações, né? Petrobras, Vale e Itaú. Então elevou muito o patamar de preço dessas companhias que pontuaram muito bem durante esse rally da bolsa do fim do ano e a partir de março só. Então esse contrato G que está rolando do índice, ele pode ainda ficar consolidadão, voltar para o 130 é uma base, mas ficar consolidado entre 130 e 138, e aí só a partir de março, com a apresentação do balanço, nós temos aí o mercado falando, opa, peraí, exagerei um pouco aqui, esqueci daquele determinado setor, e em meio a esse rebalanceamento, 4, 5 mil pontos de vol é algo natural, tá? Então janeiro não tem nada que venha mudar a queda, não tem discurso previsto, não tem nada que venha azedar, nenhum dado que possa vir amargar uma queda de 4, 5 mil pontos a mais do que essa queda técnica para o 130. Fevereiro, né? Carnaval, liquidez chatinha e todo mundo esperando. Os balanços do quarto tri ficou para março, tá? Ficou para março aí a sinalização do quarto trimestre e um grande rebalanceamento das carteiras. Eu já entro basicamente líquido, só com Minerva BIF3 com valor expressivo e Magalu, que fica até o último dia de janeiro, e entro na carteira a partir já aí do começo do ano pelo TC. Gui, uma escalada do conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia no Oriente tendem a dar mais uma força para o índio continuar subindo? Tulhão da massa, sensacional. Cara, conflito geopolítico, eu acho que ficou um grande aprendizado para todo mundo, né? Desde Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas. Infelizmente ou felizmente, no contexto bolsa, é muito positivo para o nosso país, que é um país de commodity. Então, petróleo veio perdendo bastante o valor, né, nesses últimos períodos. Os Estados Unidos aproveitou, fez uma batida aí para poder aumentar suas reservas de petróleo, mas uma intensificação de um conflito, sim, traduz numa força para o índice e uma força para o dólar, né? Ganhei uma grana para viver o resto do ano. Chama! Lojas quero, parcela 50%, 150, o resto é 8. Vamos lá, então. Voltar para o cenário de ações. Falando nisso, pessoal, quero só compartilhar com vocês que é um grande foco aqui da companhia vai ser esse movimento do fundo de investimentos. Então, não temos 12 meses ainda do TC Pandora Conecta, tá? É um fundo de fundos que nós criamos para poder engajar cada vez mais a distribuição do patrimônio de vocês. Então, aqui acaba sendo uma mudança mais rápida de acordo com a macroeconomia, e nesse cenário do bull market que nós estamos acreditando fortemente acompanharmos juntos nos próximos anos, é o tipo de produto que tende a acompanhar o contexto de Bovespa, inclusive o superar. Tá? Então, quando o mercado decidiu, até 2 meses ruins, que foi setembro e outubro, começou a andar o fundo, que estava de lado em meio à captação, e aí novembro e dezembro fez com que o fundo fechasse praticamente 14% a 125%, 128%, né, por cento do CDI, e nós derrubamos para R$50 a entrada, para poder realmente todo mundo poder participar e entender um pouco mais da volatilidade do mercado. Então, se você ainda não faz parte, está aqui o movimento de histórico do fundo, e aqui a gente contempla, né, antes de falar das ações, um movimento de novos produtos e serviços. Então, se você ainda não está no PDF, você clica. Se você não tiver aí com um PDF, basta mandar uma mensagem para nós, que a gente faz o passo a passo com vocês. E aqui o trio Parada Dura, né, onde o analista economista vai nos traduzindo em todas as expectativas macro, e você consegue operar conosco aqui da cidade de Jundiaí. Acesse o site e coloca aí as suas datas para estar aqui conosco. Canal do YouTube da Conecta, onde a gente vai colocar bastante conteúdo logo nesse começo de ano. Então, se você ainda não é inscrito, faça parte. E todo o contexto, tá? Abriu conta aqui na TC Genial Investimentos, baixou o app, finalizou, teve a senha, fez o Pix,
de R$ 50 ou de 50 bilhões de reais, todo mundo vai ter o mesmo resultado. Vai na aba fundos, digita Pandora Conecta e você vai fazendo parte junto conosco dessa trajetória. O mais importante de ser valor baixinho, você consegue fazer aportes consistentes. Todo o disclaimer pago, nós vamos agora direto e reto falar das ações, por que não, né? Inclusive para essa trajetória de começo de ano. Bora mais uma vez aqui, saindo de cena, e vou começar pela primeira que eu vi, que é a LJQQ3. Vagnão fez uma parcial com 50% de juros, 50, o resto até os 8. Tamo aí, viu? Esse é o grande desenho, tá? O que eu acredito fortemente na companhia LJQQ3, esta gráfico principalmente, foi uma empresa que traduziu numa grande preocupação do mercado quando apresentou o resultado, e aí naquele dia teve uma queda, se não me engano, de 8%, 10%. Muita gente ficou num estado de choque, e a gente confirmando, né, esse V da vingança, porque o operacional da companhia vem melhorando muito. E é um IPO recente que também não conseguiu trazer grandes prosperidades, e aí o cenário foi desse retorno junto com o ciclo econômico. Porém, há uma grande expectativa de a apresentação do quarto trimestre ser positivo. R$ 1 de lucro, que a gente sempre fala, né? E aí vai ser uma correria para poder adequar o preço. Na verdade, até um pouco mais do que 8, né? A gente tem aqui uma base desse fechamento aqui em 8,15, mas o R$ 8 ele continua sendo um grande objetivo. Então, Vagnão, com um parcial no bolso, você já pode esperar um retorno desse ativo mais perto dos 5, né? E depois gerando essa pernada até os 8. Interessante, uma companhia que fez o que tinha que ser feito, um sucesso por demais da conta. Vi rapidamente o Mateusão ali colocando Porto Seguro, antiga Porto Seguro, nova Porto, né? É um contexto aí bem interessante, o Brunão nos alertou bastante. Para quem não sabe, a Conecta tem uma corretora de seguros e a gente acompanha, representante Porto exclusivo, e a gente acompanha muito essa trajetória, essa mudança desde o rebranding, né? Então, saiu o Porto Seguro, entrou vários produtos ali extra seguro, que é o Porto Bank, e os resultados estão estratosféricos. Então, a Porto, as quedas são oportunidades de compra, e tem aí a Porto um movimento que a Selic impacta menos, né, do que as demais seguradoras, como BB Seguridade e Caixa Seguridade. Exatamente porque como é que funciona o mecanismo dessas empresas? Pega o caixa e investe em CDI. Então você tem o lucro dos produtos, pega o caixa e investe em CDI, e os balanços são muito positivos, né? Então a gente vê por aqui, ó, uma apresentação, a surpresa positiva acima do esperado, e já imediatamente um pagamento de dividendo. Então o Porto Seguro está no radar, está no movimento para o ano de 2024, empresa boa, sólida, que pretende continuar nas suas ações uma tendência de alta, minimamente mais 10% mais dividendo, é o que a gente espera para Porto Seguro para esse começo do movimento do ano de 2024. Me pediram IFCM de número 3, Infracommerce, que começou a desenhar um cenário um pouco melhor do que nós havíamos comentado nas últimas lives, mas ainda tem um desconforto muito grande do operacional da companhia, tá? Então, teve um follow-on, muita gente ainda defende o cenário de alta para Infracommerce. Eu, Guilherme Cunha, particularmente, prefiro comprar aqui, ó, nesse rompimento, pago mais caro. Quanto mais caro é esse rompimento aqui? 10, 12%, vai? Mais ou menos 10, 12% de pagamento mais caro em cima do ativo, mas aí para pegar uma pernada maior de 34% ou mais, na casa dos 2,70, 2,80, tá? Porque antes dessa confirmação, corre um risco de vir para cá, recuar para 1,50 e deixar todo mundo com uma dor de barriga de uma grande possibilidade do papel voltar lá para a casa de R$1,26, tá? Então eu teria um pouquinho aí de cautela. Se tá no trade já, preço bom, custa nada fazer uma parcial ou chegar perto dos R$2, realmente, para não tomar esse movimento aqui, ó, esse revés, tá? Vamos 3, vamos falar um pouquinho então de Vamos 3.
empresa que engatou, graficamente muito bonita, o cenário não tem uma apresentação de resultados legais, pelo menos por hora, mas é uma empresa que pode buscar os seus R$ 12, entre aspas, tranquilamente, com esse movimento do ciclo econômico. Importante monitorar o papel lá mais para perto de março, tá? Então, essa pernada desse fechamento até um alvo grande dos R$ 12, que é os 19%, você ainda pode ter uma queda de 12%, que ainda não movimenta a estrutura de uma movimentação altista mais compradora em cima do papel. Porém, lá para perto de março, se tiver congestionado aqui ou aqui, eu não boto muita fé no balanço do quarto trimestre. Você pode ver aqui que os vermelhinhos são movimentos não muito produtivos, né? E é uma sequência de 3 balanços desde abril, maio de 2023. A companhia não tem um fundamento legal, não vem conseguindo apresentar resultados legais, por isso que está abaixo dessa média aí dos 11. Mas é interessante, é uma empresa legal para esse movimento de queda de juros. Mais uma vez, lembrando que não é nada algo extraordinário em questão de porcentagem, mas B3, alertamos aqui, está chegando nos alvos, mas esse é o comportamento, pessoal, ó, da companhia quando a gente entra em 17, 18 e 19, ciclo de alta, agora entrando em 24, 25 e 26. Então, pô, abaixo dos R$ 20 eu acho muito esquisito. Tá? Acho muito esquisito a companhia estar nessa lateralização junto com o Ibov, mas rompendo 15 e 16 reais. É uma empresa que entra numa movimentação de tendência de alta, e aí você vai ver, né, aquelas novas highlights de X números de pessoas novas na bolsa, batendo 6 milhões, 7 milhões de pessoas na bolsa, e cada vez mais ganhando um poder altista, tá? Sequoia, pessoal, tô vendo aí no chat, né, negociações de dívida e etc. É aquilo que a gente sempre via falando, né, mas desde lá de R$ 1 a gente negociou, alguém tinha que comprar a Sequoia e ninguém comprou. Então, as negociações das dívidas veio tarde, muito provavelmente vem um grupamento de ações, e grupamento de ações todo mundo já sabe que é para cair mais, né? Então, só se sair um fato relevante de compra que vai movimentar alguma coisa mais inteligente em cima da companhia, igual Casas Bahia. Então, a gente olha aí essas empresas, tem que olhar desses gráficos mensais. Porque ó, a taxa Selic está caindo, é a hora de começar as empresas mais sensíveis a juros recuperar e os papéis continuam na mínima, tá? Então, grupou aqui Casas Bahia e não teve nenhuma recuperação sequer desenhada. Então, são papéis para 2024, se você for entrar ciente da especulação, com uma porcentagem muito pequena do capital, porque nessa trajetória de mudança de ciclo econômico, empresa boa que tende a reverter resultado ou já tem resultados bons, são as empresas que mais vão ter produtividade no ano de 2024. Quando a gente flagra aqui, né? Minerva BIF3, uma empresa extremamente alavancada, mas com a queda dos juros, você tem esse movimento crítico de 6,19, basicamente podendo vir ainda a traduzir num cenário crítico para a companhia, mas naturalmente eu vejo o papel durante esse contexto a partir do segundo semestre, voltar para a casa dos R$ 11, que foi onde fez o movimento da compra das plantas da Marfrig. O mercado não gostou por causa da alavancagem, foi 7,5 bi, mas é uma empresa que pode vir a fazer esse movimento tranquilamente no segundo semestre, tá? Ideia produtivas aí para o ano que vem. E a última queridinha, Eletrobras. Tá? Então, Eletrobras já está numa tendência de alta faz bem tempo, sofreu ali o cenário como todas, mas na pandemia, mas já vem numa recuperação forte. Aqui foi privatização, aqui foi o pós-privatização, e tá muito bonito, né, pessoal? A gente tem que se olhar aqui esse gráfico junto com o movimento que aconteceu em novembro e dezembro na bolsa e entender, né, que tem um espaço bem significativo aqui para a Eletrobras sequenciar para prazos maiores. Para curto, importante saber que estamos em resistência, então para curto ainda pode gerar um desgaste, mas olhando para prazos maiores, ficou sensacional. CVC, Buca gosta bastante, né? Trouxe ali na News um movimento de CVC que foi interessante,
conseguiram aí pegar uma pernada boa, eu vejo que agora volta para baixo, né? Então aqui, se perder os 3,33, 3,30, aciona uma preocupaçãozinha um pouco maior. Eu vejo que ainda eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Albuquerque, olhando principalmente o curto prazo, porque a empresa ainda tem uma alavancagem muito grande. Então é que nem BIF3, você tem que comprar olhando, nossa, um ano. Então você não pode assustar com o curto prazo, né? E você tem que aproveitar quedas com oportunidade de compra. Não tem mais a tragédia. Então, o próprio CEO da companhia já deu entrevistas, que está bem melhor. Essa quebradeira que deu dos concorrentes, digamos assim, 1, 2, 3 milhas e de mais outros mecanismos de viagem que tiravam o apetite de CVC, ajudou bem. Então, quando o Buca falou, o papel estava aqui, né? O papel subiu 28% reto. E teve uma queda bem forte, junto com o rebalanceamento no último dia do ano. Então, se você não entrou, esperaria os R$3. Se você entrou, você vai ter que amargar talvez aí um pouquinho ainda mais, quase mais 10% de queda para poder chamar os compradores. O que conforta um pouco mais é você olhar o gráfico mensal, né? A empresa está com bastante dificuldade, está com uma alavancagem, mas a gente sempre vê que empresa que não quebrou da pandemia e tem um cenário de recuperação, caraca, existe uma grande probabilidade. É que o curto prazo dói, tá? O curto prazo ele é bem desgastante, mas esse gráfico mensal de CVC, se não voltar realmente para baixo dos 3, traz um sentimento bom, né? Falando em sentimento bom, aqui eu ainda detenho, tá? Em mesmo contexto, no mesmo estudo, aqui o valor de pandemia, então se passar dos 8,97, gol! Linhas aéreas, principalmente se o DX desenhar movimentos baixistas, pode levar para R$18 basicamente o papel, só que aqui é o altíssimo do altíssimo do altíssimo risco, tá? Então, nós iremos fazer uma live específico para o ano de 2024, né? As ações que a gente mais acredita e como investir numa mudança de ciclo econômico como essa. E, naturalmente, a sua bazuca aí do dinheiro deverá ser direcionada e norteada para empresas produtivas, empresas com lucro, até com um pagamento de dividendos consistente. Assim você vai ter um crescimento bem sólido no ano de 2024. Tamo junto, pessoal! Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela dedicação do tempo de vocês no último dia do ano de 2023. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa data tão interessante, tão produtiva, tão festiva, tão alegre. Eu vou encerrando aqui a minha transmissão para poder compartilhar essa alegria com a minha família e a partir de amanhã já estarmos juntos novamente nessa missão de Bolsa de Valores. Um feliz ano novo para todo mundo, feliz 2024. Mais uma vez, nomes conhecidos que já estão no coração aí no chat. Tamo juntasso. Beijo do Cunha. Até amanhã, inclusive, já colocando algumas highlights para o nosso retorno. Beijos.